Nós vamos conversar agora com o jornalista Carlos Nascimento, ele que é mais uma das vítimas de assaltos na região da Avenida Linneu de Paula Machado, na zona oeste da capital paulista. Primeiramente, um bom dia ao senhor, senhor Nascimento. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Senhor Nascimento, eu gostaria que o senhor contasse aos ouvintes da Rádio Jovem Pan como foi o crime que você sofreu, quando foi, o que os criminosos, como eles agiram contra o senhor. Bom, eu toda tarde, por volta de 4h30, sempre passo na Linneu de Paula Machado, quando vou ao trabalho, e vejo ali um número enorme de travestis na calçada, né? Até ontem nunca havia me acontecido nada. Ontem, excepcionalmente, eu passei um pouco mais tarde, já devia ser umas 6h30, 7 horas, e estava escuro. Quando eu parei para esperar o tráfego, né? Tem um lugar ali que você é obrigado a parar, eu confesso, não havia fechado as portas do carro, foi de certo modo uma falha minha, estava sem a trava. Mas de repente, quando eu olho do lado, tem um travesti sentado no lugar do passageiro, né? Querendo fazer um programa e conversando comigo e querendo que eu encostasse o carro. Eu não confesso que não achei que era uma brincadeira aquilo, mas aí foi ficando séria a conversa, porque eu disse para ele descer. Ele não queria descer, ele foi se tornando agressivo. Eu acelerei o carro para ir para algum lugar. Quando o carro saiu, ele se jogou sobre a direção, tentando desviar o veículo, né? Aí eu fui obrigado a parar e o travesti se tornou muito mais agressivo. Ele viu que eu comecei a forçar para ele descer. Ele tinha, não sei se era um punhal, um estilete, uma faca. Eu sei que ele tirou um objeto assim, veio em cima de mim. Eu dei um soco nele. Ele recuou e aí ficou aquela confusão. De repente abriu-se a porta de trás do carro, o meu carro tem 4 portas, e subiram mais 2, também armados, com faca, estilete, eu não sei o que era. E aí, aí eu percebi que eu estava sendo assaltado e levaram minha bolsa. Eu parei o carro, então já não tinha mais como sair, e fui atrás da bolsa. Havia um número grande de travestis ali na calçada, eu vi a bolsa na mão de um deles. Eu fui até lá, consegui recuperar a bolsa, voltei para o carro e quando eu fui sair novamente, o mesmo travesti, o primeiro, entrou no carro dizendo que eu tinha machucado, que ele estava sangrando e com a faca de novo, né? Só que eu tive sorte porque eu acelerei e quando eu acelerei ele caiu, né? E aí eu fui embora. Então assim, eu fiquei ao mesmo tempo aturdido, surpreso e indignado, porque afinal de contas aquele é um local público no qual eu percebi que eu não posso mais passar, até porque eu tenho um carro que é diferente, é um Jeep Land Rover, uma Defender, que chama muita atenção porque quase não tem, são poucos, né? Eu vou ter que mudar o meu caminho, não passar por lá, porque eu tenho certeza que eu posso ser atacado de novo. Pela narrativa do senhor, eles foram extremamente agressivos ainda, né? Bom, eu, sinceramente, eu nunca imaginei aquilo. Porque eu os vejo ali na calçada, quando passo, passivos, né? Esperando alguém lá para fazer os seus programas. Eu nunca imaginei que pudesse abrir a porta do carro e entrar, como aconteceu ontem. E fiquei pensando, se isso aconteceu, tivesse com a minha família, ou se fossem outras pessoas, sei lá, não é? Ou se a minha reação tivesse dado errado, eu podia ter levado uma facada. Certo? Em troca de nada, ou seja, eu não fiz nada. Eu fui atacado ali no meio da rua. E depois do seguinte, procurei a polícia, né? Para dizer o quê? Dizer, olha, vocês, por favor, voltem lá, porque se me atacaram, podem atacar outras pessoas. Essa é a minha preocupação. Com certeza, até porque, como o senhor disse, lá é um lugar público e como o senhor passa muito por lá, são sempre os mesmos travestis que ocupam esta região e muitos, infelizmente, se aproveitam e acabam cometendo crimes como esse que cometeram contra o senhor. Eles chegaram a levar algum dos seus pertences dentro da bolsa? Não deu tempo de abrir a bolsa. Sabe, eu fui rápido, quando eu percebi que tinham tirado a bolsa de trás, eu saí. E quando eu saí, o que aconteceu? Eu eu imagino que tenham passado a bolsa de mão em mão, tipo assim, para me confundir, né? Mas eu vi, aliás, a bolsa já estava longe, já estava com um travesti bem lá longe. Mas eu vi na mão dele e eu fui até ele. E ele não ofereceu resistência, na verdade eu peguei a bolsa e levei embora.
Então, e depois eu vi, não foi aberta, não. Certo. Felizmente, então, nada foi levado e o senhor também não ficou ferido. Agora, outro detalhe também. O meu carro é um carro que eu uso para fazer trilha, para ir para roça. Então, eu tenho um facão na parte de trás do carro, que fica lá escondido, né? E com aquela movimentação, o facão deve ter deslizado e eles viram. E quando eu cheguei depois fui em casa e fui verificar se estava tudo em ordem, o facão estava desembainhado em cima do banco traseiro. Ou seja, os que entraram na parte de trás do carro tinham achado o facão e se eu bobeasse, seria usado contra mim. O que mostrava que eles estavam dispostos a agredi-lo, né? Sem dúvida nenhuma, extremamente agressivos. Eu não sei se estavam sob efeito de droga ou se são assim mesmo, mas é assustador. Tá ok, então. Jornalista Carlos Nascimento, muito obrigado pela entrevista. Atenção com a reportagem da Rádio Jovem Pan e tenha um bom dia. Obrigado. Agora, você imagina se tivesse havido algo mais grave e eu fosse parar no hospital, na delegacia, o que ia sair hoje no jornal, dizendo, né? Carlos Nascimento com 3 travestis dentro do carro, 3. A repercussão não seria das melhores. Felizmente nada aconteceu. É isso aí. Obrigado, um abraço. Obrigado a você.